noite, pessoal. Sou o profeta Daniel. Está começando mais um podcast dos Profética. Hoje eu estou aqui com o profeta Alan, um amigo de muito tempo. E a gente está falando sobre os testemunhos, né? Na verdade, eu estou aqui ouvindo os testemunhos do pessoal que tem aceitado testemunhar aqui. Mais precisamente falando da nossa conversão, né? Então, Alan, eu queria que você pudesse cumprimentar todo mundo e já engatasse aí como é que começou tua caminhada com Jesus, né? Para que a gente possa ter uma ideia aí, o pessoal que está acompanhando a gente possa ter uma ideia de como que você chegou a Jesus. Bom, primeiramente, boa noite, profeta Dani. Boa noite, pessoal que está acompanhando. Bom, minha vida ela começou num lar cristão, né? Eu sou filho de profeta. Nasci numa casa profética, meu irmão é profeta, eu tenho uma irmã profeta e fé em Deus, meu outro irmão também é profeta. Eu nasci num lar profético. Então, como todo mundo que nasce num lar cristão, você já nasce ali dentro daquele ambiente, e até muito mais quando é filho de um profeta, um ambiente pentecostal, um Sim. ambiente de mais convivência com Deus, com o poder de Deus, com o Espírito Santo, né? E com a palavra de Deus. Então, foi assim que eu nasci, assim que eu fui criado, né? E, obviamente, quando a gente cresce, né, a gente descabeça um pouquinho, lá para os 12, 13, 14 anos, a gente quer experimentar e conhecer outras coisas. E, infelizmente, nesse processo, eu acabei me desviando dos caminhos do Senhor e indo para o mundo, experimentado outros tipos de coisa. E o Senhor, o meu processo de conversão, de volta, na verdade, pros caminhos do Senhor, foi um negócio bem interessante, assim. Eu mais ou menos com uns 18, 19, 20 anos, mais ou menos, acho que 20, mais na faixa de 20 anos pra cima, eu comecei a pensar, poxa, ter saudade, sabe? Domingo à noite é muito característico para quem é desviado. É um negócio meio complicado. Domingo à noite, quando você olha, você pensa, poxa, eu podia estar na igreja. Até porque o Fantástico é chato pra burro, né? É muito chato. Essa hora era para mim estar na igreja, então sempre batia aquela, parece que até uma nostalgia, mas na verdade hoje, obviamente, a gente sabe que é o Espírito Santo falando com a pessoa, né? Sim. E eu comecei a vir para a igreja, inclusive nessa casa, na Bethlehem, por livre e espontânea vontade. Falei, ó, eu vou novamente buscar o Senhor, entrar nos caminhos do Senhor. E teve um belo dia que eu vim aqui, era um domingo, e o apóstolo pregou sobre Josias, a forma com que ele encontrou os caminhos do Senhor. Josias, para quem não sabe, ele assumiu o trono com 8 anos de idade, se eu não me engano, e por curiosidade dele, ele foi buscar as escrituras, como fazer, o que fazer, como se deve andar perante o Senhor, e Josias foi um grande rei na sua época. Então, aquilo me impactou bastante, porque, guardado as devidas proporções, lógico, aquilo falou muito comigo, porque eu estava querendo voltar para os caminhos do Senhor, assim, obviamente, pessoas pregavam para mim, muitas pessoas oravam por mim, então o Espírito Santo foi falando comigo, foi derrubando as resistências do meu coração, e finalmente naquela noite eu lembro que foi muito impactante para mim, eu aceitei Jesus e tenho tido uma caminhada gloriosa pela graça do Senhor e pela bondade do Senhor na minha vida. Amém, glória a Deus. Alan, legal, mas conta pra gente aí como foram os seus primeiros passos, cara, porque assim, cada um tem uma experiência, né, na hora que tem esse encontro com Jesus, né? Cara, a minha, por exemplo, a minha foi muito engraçada. Foi num culto de quinta-feira na igreja Missão de Paz. O pastor, ele tava pregando, eu não lembro o que ele pregou. Aí ele só falou assim, ó, quem quer aceitar Jesus
como seu único e suficiente Salvador. Cara, eu lembro que eu levantei minha mão, não sei por que que eu levantei a mão. Eu levantei a mão e orei junto com ele. E, cara, de lá pra cá, minha vida é diferente. Lógico que a gente quer, como você comentou, a Uhum. gente dá uma descabeçada. Só que eu, por exemplo, eu consegui ficar desviado 2 dias. Cara, e eu fiz força. Deus faz essas coisas com a gente. Eu me esforcei ainda. Mas, cara, como que a gente. Como foram os seus primeiros passos? Né? Porque, cara, eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo a gente que talvez parecido contigo, ou parecido comigo, ou parecido com o apóstolo, teve uma experiência com Jesus de, puxa, e agora eu sou de Deus. E daqui pra frente, como é que a gente anda, como é que a gente caminha? Porque, cara, esse negócio aí, se deixar, o inimigo leva embora. A primeira coisa que a gente pensa, pelo menos eu, na minha visão, e por ter sido criado num lar cristão, eu conhecia os ritos Sim. do evangeliquez, vamos dizer assim. Então eu sabia que eu precisava me batizar naquele momento. Poxa, me converti, agora eu preciso me batizar. Então, daquele momento eu comecei a me preparar para me batizar. Mas é engraçado, Dani, porque na minha vida, e talvez alguém possa estar passando por uma situação dessa, quando eu comecei a me preparar para me batizar, eu achei que tinha passado uma linha e ponto final, e a partir de agora eu não posso pecar mais. Sabe aquela situação e você acha que você tem que fazer um esforço enorme pela força do seu braço. E você acaba, se você não se policiar nesta fase, nesse momento, você pode acabar se derrubando ou caindo numa vala de religiosidade. Uhum. E se você cair numa vala de religiosidade nesse momento, né, de primeiro amor, nesse momento onde você está conhecendo as coisas de Cristo, pode ser que fique muito difícil de você sair daquilo. Sim. Então, eu quase caí nesse momento de religiosidade, porque para mim, a partir daquele momento, eu não podia mais fazer absolutamente nada, eu tinha que viver uma vida extremamente santificada. E, irmãos, busquem a santificação, mas primeiramente buscai a relacionamento com Cristo. Porque o relacionamento com Cristo vai trazer a santificação. Amém. E não o contrário. Quando você pensa que é ao contrário, você começa a tomar atitudes por tomar. Porque, principalmente no meu caso, por exemplo, eu conhecia o evangeliquez. Eu conhecia o que eu podia e não podia fazer segundo as normas evangélicas. Então eu tinha que seguir aquelas normas, aqueles preceitos. E se você não vigiar nesse momento, você pode acabar nessa fase que é a fase mais gloriosa, né? E que a gente tem que viver essa fase sempre. Sempre. Nessa fase que é mais gloriosa, você pode cair na vala comum da religiosidade. Então é muito importante se policiar nesse sentido. Na minha vida, pela graça de Deus, eu me preparei, me batizei, me desviei dessa vala da religiosidade e Deus tem me mostrado cada dia mais coisas. O caminhar com Deus é glorioso. Cada dia que você anda, você aprende mais coisas. Uma característica muito legal da minha conversão, pelo menos para mim, é que eu tive muita fome de palavra. Sabe? Eu queria, como eu nasci no lar cristão, como eu te falei, eu queria saber o porquê do porquê. Não me bastava. Porque sim. Porque sim, você pode fazer isso porque sim, você pode fazer isso porque não. Nunca fui uma pessoa rebelde, no sentido de, tá escrito, vou fazer, não vou fazer. Não, eu aceitava aquilo que os meus líderes falavam, mas eu queria entender exatamente, profundamente por quê. Então isso marcou muito minha conversão. Essa fome pela palavra, essa fome por entender as coisas de Deus. E nesse momento, nesse primeiro momento de conversão, Deus falou coisas grandiosas comigo que eu levo por toda a minha vida e com certeza toda vez que eu prego eu falo
coisas que Deus me falou naquele princípio, sabe? Amém. Porque são coisas que Deus fundamentou na minha vida. Isso é Amém. importante. Deus, ele criou aquela base na minha vida e é uma base que criou valores, são raízes que dificilmente, que não, na verdade, que não vão sair de mim. Sim. Então, essas raízes, toda vez que eu falo, toda vez que eu prego, toda vez que eu falo de Deus, eu sempre lembro de algumas dessas coisas, porque naquele momento, naquele primeiro momento de conversão, Deus falou coisas grandiosas comigo. Amém. Glória a Isso Deus. aí. Cara, e batismos com o Espírito Santo, cara? Como é que foi? Porque, vou te falar, cara, eu te conheço desde quando você era pequeno. Eu sei, quando você fala que você da sua casa e tal, cara, eu lembro dos negócios aí. A pessoa que eu, de infância, assim, que eu tenho referência de ser usada por Deus era sua mãe. Cara do céu, como que a sua mãe era usada por Deus? Cara, você sabe como é ser filho de profeta. O negócio não é. O negócio não é, cara, não é fácil. Deus revela cada coisa. Então, cara, mas conta pra gente aí, como é que foi esse o teu batismo com o Espírito Santo? Ou a primeira vez que você chegou e falou, meu Deus, né? Eu sempre busquei ser verdadeiro em tudo que eu fazia. E aí, obviamente, depois que eu me converti, muito mais. E eu não aceitava uma falsidade de Espírito Santo. Isso sempre, mesmo antes de me batizar. Eu sempre pedi para Deus, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Eu insisti para que Deus me batizasse com o Espírito Santo. E teve uma época que eu comecei a orar isso constantemente. Orar, jejuar, buscar pelo batismo do Espírito Santo. E é muito interessante porque se você pegar os movimentos pentecostais da história da igreja, em toda a história moderna da igreja, aí, desde da Rua Azusa, você vai ver que a busca pelo Espírito Santo para se receber esse batismo, esse fogo do Espírito Santo, ela é muito intensa. Então, eu pude ver, eu pude entender isso recentemente, lendo alguns livros, pesquisando a história, que a busca do Espírito Santo nesses momentos, estou fazendo um paralelo Sim, aqui sim, da sim, igreja sim. com a minha vida, tá? Sim. É muito intensa. E sem saber dessas coisas, obviamente, na época, a minha busca foi muito intensa. Então, se você quer ser batizado pelo Espírito Santo, busca. A palavra diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Se você pedir pão, ele não vai te dar uma pedra. Se você pedir peixe, ele não vai te dar uma cobra. Se você pedir o Espírito Santo, com certeza você não vai receber o espírito de engano. Amém. Deus vai derramar sobre a sua vida o Espírito Santo. Mas voltando na minha vida, e eu estava nessa busca intensa nesse momento, e aí a gente foi pro monte. E a gente ia muito pro monte, Menonitas. E foi marcante, cara, porque eu lembro as pessoas que estavam. Apóstolo Paulo, Roger, Fábio e o Jonas. Todos profetas, para quem não conhece alguma das pessoas. E começamos a orar e clamar. E, obviamente, ninguém ali sabia que eu estava buscando o Espírito Santo, mas teve um momento que eles me cercaram e oraram por mim. E eu fui batizado no Espírito Santo ali e foi glorioso. Foi glorioso. É um momento que é marcante. Sabe aquele negócio que o AP fala às vezes, que ele quer ver alguns momentos no céu e vai falar para Deus, pô Deus, põe o videotape aí. Eu quero ver esse momento. Põe em loop essa parte. Quero ver esse momento que foi glorioso. E esse momento foi um dos momentos gloriosos da minha vida. E a partir daí, desde a conversão, obviamente, mas a partir daí Deus ministrando e falando mais com a nossa vida. O importante de você ser batizado no Espírito Santo é que algumas coisas que evangeliqueis antes, para você tomam vida e sentido. A partir desse momento, muita coisa toma vida e sentido, e você sabe daquilo que se está falando, daquilo que se expressa quando se diz Espírito Santo, fogo do Espírito. Então, assim, é muito importante. Na minha opinião, tá?
respeito quem é cristão que não é batizado no Espírito Santo, mas na minha opinião o batismo no Espírito Santo é uma vida, é uma parte essencial da vida do cristão. Todo cristão deveria passar pelo batismo do Espírito Santo porque Deus deixou isso para nós. Amém. É para nós acessarmos, é um pedaço da vida eterna ainda nesse mundo. O Espírito Santo é um pouquinho do que a gente vai viver no céu com Deus. Amém. Glória a Deus. Do batismo com o Espírito Santo aos dias atuais, né? Tipo, era o Alan e hoje é o profeta Alan. Né? Puxa, né? Mas a unção, a autoridade, né? A maturidade com a unção, a gente brinca, mas isso vem sobre as nossas vidas, né? E eu queria que você pudesse explicar pra gente, porque assim, você é um cara novo, né? E assim, é um cara novo, separado para o ministério profético, né? Em dias que, cara, todo mundo aí fora, se você tem um título eclesiástico antes do seu nome, a galera te metralha, te fala qualquer coisa. Sem dúvida. Só falta pesquisar seu Serasa para ver se você tá devendo. Né? Então, assim, cara, conta pra gente como que foi essa experiência de, logo depois que você foi batizado com o Espírito Santo, até o dia da tua unção, tua separação ministerial. Lógico, de uma maneira, né, resumida. Podcast, ok? Mas assim, para que as pessoas possam entender que assim, é possível a gente ser cristão, ser de Deus, viver uma vida, né, que a gente, você é casado, você trabalha, né, e você é um ministro da casa. Sim. Então, para que as pessoas possam entender a sua caminhada e falar, puxa, olha, se com Alan foi possível, com o profeta Daniel foi possível, cara, com certeza para mim vai ser possível. Mas conta como foi essa sua experiência, cara. Acho que enquanto você estava falando aí, eu fui me lembrando de algumas coisas. Uma pergunta que você me pegou de surpresa agora, mas vamos lá. O servo de Deus não teve mais notícias. Aleluia. Então, tem uma palavra, acho que chave nisso. Primeiramente, obviamente, é crescer na graça e no conhecimento de Deus. Isso a gente tem que caminhar a nossa vida toda. E depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, trazer uma passagem bíblica. Certo. Mas acho que tem uma palavra-chave, que é identidade. O Senhor, ele na cruz do Calvário, ele já derrubou sobre nós todas as bênçãos. Mas o processo de se conhecer e conhecer as bênçãos que o Senhor jogou sobre a nossa vida é nosso processo. Eu sempre falo, e essa é uma das coisas, por exemplo, que Deus falou comigo lá no começo da minha caminhada, e que é uma verdade que eu levo para sempre. Existe dois tempos, né? A Bíblia fala do Cronos e do Kairos. O Cronos é aquele tempo que passa agora, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. O Kairos é o tempo de Deus. E como que o Cronos se movimenta? O Cronos se movimenta dentro dos segundos que passam. 1, 2, 3, 4. Mas o Kairos? Como que é o movimento Kairos de Deus? Deus ele me falou que o movimentar do Kairos nada mais é do que espiritual. O mundo espiritual se move com o espiritual. E como é que a gente move o nosso tempo espiritual? Eu passo de uma fase para outra espiritualmente. Quando eu tenho revelações e quando eu consigo caminhar em cima daquilo que Deus está me falando e passar daquela, eu vou chamar de fase, mas passar daquele momento, passar daquela lição que Deus tem para você naquele momento. Então, o que a gente tem que entender na nossa vida é que a cada momento Deus ele tem lições, ele tem coisas que ele quer retirar ou colocar na sua vida para te levar à estatura do varão perfeito. Amém. Então, nesse momento, reflita aí, você pode ter 80 anos de evangelho, mas reflita, nesse momento, o que Deus está falando com você, te retirando da sua vida ou colocando na sua vida. Isso é muito importante, porque passando esse momento, o relógio de Deus vai andar. Amém. Quando você aprender aquilo que Deus
que estava querendo te ensinar naquele momento, é o momento que o relógio de Deus vai andar e o tempo de Deus vai andar. Então, espera em Deus, irmão. Espera mesmo, mas não espera no relógio. A gente não pode esperar em Deus como quem espera 3, 4 dias, ou quem espera chegar ao dia 25 de setembro, ou algo desse tipo. Você tem que esperar em Deus como quem espera e toma atitudes espirituais para que o relógio de Deus ande. Amém. Então, por que eu falei tudo isso? E agora eu vou voltar lá na palavra-chave, que é a identidade. O nosso caminhar com Deus é descobrir o que Deus fez conosco na cruz do Calvário. Primeiro ponto. Aí você foi ungido profeta Alan. Antes de eu ser o profeta Alan, receber essa nomenclatura aí, digamos, no nome, eu tive que me aceitar como profeta Alan. Sabe? Você tem que se enxergar como uma pessoa que tem a marca de Deus. Você é estabelecido por Deus para aquilo. Então, irmão, se você não entender e não aceitar que Deus te levantou para um ministério, você não vai chegar naquele ministério, porque Deus vai fazer outras coisas acontecerem para que você entenda que você é aquela pessoa que Deus quer levantar e que Deus quer usar. Então, tem muita gente que fala, não, esse negócio aí de profeta, não me chama disso, não me chama disso, eu sou um profeta levantado para o Senhor. Tenho falha como todo mundo. Estou em um processo de caminhada como todo mundo, mas eu sou um profeta levantado do Senhor. Esse é um ponto da identidade que você tem que aceitar para que Deus possa... libera o agir de Deus na sua vida. Amém. E aí ele vai derramar coisas na sua vida. Uma passagem que eu ia citar é a passagem de Samuel. Eu gosto dessa passagem porque Samuel, quando ele chega na casa de Jessé, Deus fala que o rei de Israel, o próximo rei de Israel vai estar lá. Tá lá. E quando Samuel chega na casa de Jessé, ele fala para o primeiro filho de Jessé, ele olha assim pro filho de Jessé, esse aí. O rei aí, cara. Bonitão. Cara, grandão, forte, bonitão. E Deus, só contextualizando, Samuel, ele não é bem um juiz, né? Mas ele vem daquela linha de juízes, ele é uma autoridade máxima em Israel. Se você ver o livro de Samuel, você vai ver que onde Samuel chega, ele é honrado, e ele é tratado muito bem, porque ele é como se fosse um juiz, né? Ele não é bem um juiz, ele é um profeta, mas ele é como se fosse um juiz. Então, onde ele chega ali em Israel, ele é muito bem tratado. Ou seja, estamos falando de uma pessoa grande, muito madura. E nesse momento, Deus dá uma cortada em Samuel. E Deus ensina para Samuel. Uma das lições assim que você aprende nos primeiros dias de conversão. Você vê com os olhos do homem, Deus vê com os olhos de Deus. Não é assim que funciona. Não é aparência, né? Não é aparência, exato, perfeitamente. Talvez eu tenha errado aqui a sentença, mas é isso. Então, por que eu falei tudo isso? Em todo momento da nossa caminhada. Pô, agora você é profeta. Tudo bem, sou. Mas a gente está caminhando e está aprendendo coisas de Deus. E Deus está falando conosco e nos levando à estatura do varão perfeito. Eu acho que eu falei isso aqui da última vez que eu tive no podcast. Se você tivesse na estatura do varão perfeito, não tem mais o que você fazer aqui. Deus te leva e você vai para a glória. Tinha sido promovido, né? Então é isso. A caminhada é essa. Acho que e tenho aprendido, obviamente. E Deus tem falado comigo eu lembro de uma experiência que você contou do seu trabalho, quando os seus colegas de trabalho descobriram que você era profeta. Rapaz. Conta essa aí, cara. Até hoje, eu não posso fazer nada que lá profeta lá. Rapaz, mas eu percebi que um momento depois, naquele primeiro momento, a zombaria. Tranquilo. O Satanás ele vai te zombar por aquilo que Deus fez na sua vida. É tranquilo. É tranquilo não. É fato. Quando eles... Conta a experiência do começo, porque assim, eu sei a história, né? Tá. Mas quem tá assistindo não sabe. Agora que eu contei isso aí, o pessoal ficou com a curiosidade. Conta lá, conta aí.
Como é que foi? Então, na verdade, foi assim, eu participo dos podcasts, faço pregações aqui, né, principalmente no culto de quinta-feira, de consagração. Sim. Então, uma das pessoas lá, não lembro exatamente quem foi, ele pesquisou meu nome e ele viu o profeta Alan Buonanno ministrando na Bethlehem sobre religiosidade no dia. E, e ele mostrou para todo mundo lá no serviço, obviamente foi uma chacota inicialmente, mas assim, depois daquele primeiro momento de chacota, até hoje fazem um pouco de chacota, eu vi que existe um respeito, porque muitas das atitudes que eu tenho, eles entenderam de onde vem. Sabe, isso é interessante, é pregar sem falar, Sem né? falar. Então, muitas das atitudes, muitos dos valores que eu trago, principalmente, eles entenderam de onde vem. Então, existe, claro, a chacota e tal, mas existe, de uma certa forma, o respeito de entender de onde vêm os seus valores e qual que é a sua linha de espiritual mesmo, né? Que o Espírito Santo está sobre nós e de onde vem isso. Então, a primeiro momento foi meio cômico, foi zombaria mesmo, mas o Senhor, ele não deixa seus servos passar vergonha. Amém. Então, por Amém. mais que tenha esse tipo de coisa, o respeito é presente. O respeito é presente porque há um peso. Há um peso quando descobrem, quando entendem que você é uma pessoa de Deus, há um peso. Para você e para as pessoas também. Isso é importante dizer. Para você é um peso de que, poxa, somos cercados de uma grande nuvem de testemunha. Mas para as pessoas que não são cristãos, né? Há um peso também de entender quem você é e de que você é um ministro e sacerdote. Sim, Sacerdote, sim, essa sim. palavra é muito forte. Você é um sacerdote de Deus. Você é um ministro, talvez ficou mais no evangeliquez. Você é um sacerdote de Deus. Sacerdote. Você tem uma função sacerdotal. Isso é demais, isso é demais. Eu lembro de uma situação que aconteceu comigo, cara. Eu tava trocando de emprego, né? E aí na entrevista na nova empresa, o proprietário lá explicando tal, como é que era, tal, a rotina do trabalho, quais iam ser as minhas funções e tal. Aí ele chegou e falou, olha, de vez em quando a gente vai ter que trabalhar no fim de semana. Aí eu falei, opa, então pra mim não dá. Aí ele já tinha acertado o salário, já tinha, assim, e ele tinha aceitado o que eu tinha pedido. Uhum. Então, tipo, eu quero ganhar X. Aí ele deu uma pra trás, assim, Engoliu sabe? seco, né? Assim, ele me chamou, ele queria que eu trabalhasse pra ele. Aí quando ele falou que queria, eu falei, então beleza, então segura o reggae agora, colega, quero isso. Aí ele, tudo bem, vou te pagar isso aí. Aí eu falei, poxa, Tô podendo. tô podendo. De Deus isso aí. Pô, a porta aberta a gente atravessa. Aí a gente começou a conversar sobre as funções. Aí quando ele falou do fim de semana, eu falei, opa, não dá. Pra mim não rola fim de semana, cara. Aí ele, mas eu vou te pagar o que você pediu. Pô, abre mão também, né? Eu falei, cara, isso aí é inegociável, meu. É melhor diminuir o salário do que você mexer nisso daí. Porque eu sou pastor e, cara, eu tenho compromisso com vidas e com Deus. Isso aí eu não abro mão. Aí ele parou, olhou pra minha cara assim, tipo... Uau! Cara, é uma honra ter um pastor trabalhando comigo, cara. Olha que legal. Pô, não sei o quê. Não vou mexer no salário, não. Ó, quando você tiver livre no fim de semana, você me avisa que eu te escalo. Aí Ele começa a segunda, eu falei, beleza. Legal, então vamos caminhar pro final, cara. Queria que você pudesse deixar uma mensagem pro pessoal que tá assistindo a gente, porque com certeza tem gente que tem se identificado com o testemunho do pessoal aqui, né? Sim. Então, com a minha vida, com a tua, aposto, a galera que vai sentar aqui ainda, certamente vai alcançar e tocar várias pessoas.
Então eu queria que você pudesse deixar uma mensagem final para o pessoal que está assistindo a gente. Tá certo. Bom, acho que a caminhada cristã, ela é difícil, é uma caminhada difícil, mas ela é uma caminhada gloriosa. Amém. Aqui para deixar uma mensagem final, eu trago a vida de Jonas. Eu gosto muito da passagem de Jonas também, quando ele passa por um momento na vida dele que é muito, muito similar do que eu falei aqui de aprender, né? Sim. Então Jonas ele tem que aprender uma lição ali, ele passa 3 dias no ventre do peixe. E aí quando ele é expelido ali do ventre do peixe, ele está na praia, ele faz uma tefilá, que é uma oração, uma palavra. Então ele fala assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele ouviu a minha voz. Então, o que eu deixo de mensagem é: caminhe a vida cristã, porque a vida cristã é gloriosa. Amém. E na sua angústia, com certeza, se você clamar ao Senhor, o Senhor vai ouvir a sua voz. Amém. No exemplo da vida do Jonas, eu passei por momentos assim, acabei de passar por um momento assim. Na minha angústia, quando eu clamei ao Senhor, o Senhor ouviu a minha voz. Eu tenho esse testemunho. Se tem um testemunho que eu tenho que deixar aqui para todo mundo, é que na minha angústia, nos momentos de dificuldade que eu passei, eu clamei ao Senhor e o Senhor ouviu a minha voz. Então, é difícil. Às vezes a gente passa por uns bons momentos, mas na minha angústia eu clamei ao Senhor e o Senhor ouviu a minha voz. Amém. Amém. Glória a Deus. A gente vai te trazer de novo aqui para você contar esse daí. Tá certo, tá certo. Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Quero agradecer mais uma vez ao profeta Alan por ter aceitado o convite, ter contado essa experiência inicial. Quero agradecer vocês por ter acompanhado a gente até aqui. Quero pedir para você compartilhar com seus contatos esse vídeo, né? Curtir aí nas mídias. Não sei qual mídia você está assistindo, mas curte aí, compartilha. Tá bom? Não custa nada, é de graça e ajuda a gente aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. Até semana que vem, a paz. Tchau, tchau. Vai, tchau, tchau.